Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso assunto de hoje é a série The Mandalorian ou O Mandaloriano. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 23, versos 23 e 24, que dizem: Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderia alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. O Império caiu. A nova república se instala em uma galáxia despedaçada pelas guerras entre repúblicas separatistas, durante as guerras clônicas, e depois entre o Império e a Aliança Rebelde. 5 anos se passaram desde a destruição da segunda Estrela da Morte, e um momento de transição entre governos se instala. Nos limites da galáxia, conhecemos um caçador de recompensas chamado Din Djarin, que procura por trabalhos ou missões a partir da guilda dos caçadores de recompensa. Tudo muda na vida do Mando, que é como esse caçador de recompensas é conhecido, quando ele cumpre uma tarefa de um oficial remanescente do Império para roubar uma criatura chamada de A Criança. O Mando passa a protegê-la e muitas aventuras acontecerão nas 2 primeiras temporadas da série, que estreou em 2019. Os responsáveis pela primeira série de Star Wars em live action são Jon Favreau e Dave Filoni. O primeiro deu origem ao universo cinematográfico da Marvel, e o segundo trabalhou nas séries animadas de Star Wars, como Star Wars Clone Wars e Star Wars Rebels, entre outras animações da saga. The Mandalorian foi aclamado pela crítica e principalmente pelos fãs por inserir elementos clássicos de Star Wars em sua história, como Ahsoka Tano, Boba Fett, a Princesa Bo-Katan, o Sabre Negro dos Mandalorianos. Provavelmente conheceremos elementos mais profundos da raça do Mestre Yoda, a partir da chegada de Grogu, que é o Baby Yoda, né, que a gente chama de Baby Yoda, mas que é tratado como a criança, né, que Mando resgata, e que acaba, inclusive, tendo uma participação muito interessante do próprio Luke Skywalker. Hoje nós gostaríamos de falar da maneira como Mando foge dos grandes centros da galáxia para se movimentar pelas periferias. A sua intenção é permanecer invisível para os radares, seja do Império, seja da Nova República. Ele não quer se envolver nas questões importantes ou ser o herói. Mando deseja apenas sobreviver nesse mundo em constante mudança. Para as populações locais dos planetas por onde ele passa, a mudança da estrutura política não altera as vidas, pois continuam sofrendo, independentemente de quem estiver no poder. Nós podemos imaginar a Nova República na série como uma igreja cristã, que não tem influência em todos os países e regiões do mundo. Ainda existem muitos lugares onde a presença da igreja ainda é pequena ou até inexistente. É por essa razão que o movimento missionário ainda é fundamental. Nós oramos para que o Senhor levante missionários na nossa geração, pois essa é uma necessidade urgente. Além daqueles que irão às nações para iniciar projetos em locais onde o cristianismo ainda não existe, sentimos falta também daqueles que compreenderão a sua própria cultura local e apresentarão o evangelho às diferentes subculturas nas grandes cidades. Em segundo lugar, Mando pode representar aqueles que tiveram problemas com a instituição igreja no passado e por isso passam o tempo todo tentando fugir de qualquer igreja, pois acreditam que terão em qualquer outro lugar os mesmos problemas ou frustrações que tiveram no passado. É preciso distinguir a igreja como instituição
do nosso relacionamento com Deus. O texto base de hoje nos mostra que é simplesmente impossível nos escondermos do Criador Todo-Poderoso. Ao longo do ministério, às vezes a gente encontra alguns mandos por aí e a gente percebe que essas pessoas estão caminhando pelo reino, mas não querem se envolver. E isso é estranho, porque você não consegue ser parte da igreja estando necessariamente fora da igreja, porque você se desconecta. Hoje aprendemos duas coisas importantes. Primeiro é que todos nós somos missionários do reino de Deus. Nós temos sim que ter influência no local onde estamos e fazer diferença para as culturas nas quais estamos inseridos. Com oração, investimento, pregação da palavra e até mesmo indo para o campo missionário. Além disso, hoje a gente conversou um pouquinho sobre a questão de ser igreja, inserido na igreja, servindo na igreja, para que a igreja, reino de Deus, cresça. Você tem sim um chamado e você tem uma missão a ser cumprida. A pergunta é: você vai cumprir sua missão ou vai perder a recompensa? Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.